paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E hoje eu vou contar para você o testemunho da irmã Missiele Jacó. E quando a gente pensa que já ouviu de tudo, vem a irmã Missiele Jacó contando um testemunho desses. A irmã Missiele Jacó diz assim: pois eu também tenho um testemunho de cabelo para contar. Meu nome é Missiele Jacó Silvino e eu fui roubada. Eu tenho 48 anos. Quando eu era mais nova, eu cultivava um cabelo longo, com todo amor e carinho. Ele era lindo, escuro, liso e brilhante. E o melhor, todo natural. Eu nunca fiz nenhum procedimento artificial no meu cabelo. Nunca nem pensei em colocar tinta ou qualquer alisante, porque não precisava. Ele era perfeito. É herança genética dos meus pais e avós, que por sua vez têm herança genética indígena. E vocês sabem como é cabelo de índio, não é? Totalmente liso. Pois é. Lá em casa, nós somos crentes. E isso, para mim, naquela época, era mais um motivo para eu manter o meu cabelo longo, por causa da doutrina. Hoje, não congrego mais em igreja que tem essa doutrina, mas antigamente sim. Naquela época, era minha mãe quem me ajudava a cuidar do meu cabelo, porque ele simplesmente batia nos meus joelhos. Ele tinha um crescimento incrível, maravilhoso. E olha que eu tenho 1,68 m de altura. Eu usava meu cabelo sempre trançado, colocava na trança. Depois que lavava, só esperava secar para fazer a trança. Minha irmã e minhas amigas gostavam de ficar mexendo no meu cabelo enquanto a gente conversava. As irmãs da igreja diziam que o meu cabelo era ungido. E tinha uma irmã que disse que um dia chegou na igreja com uma dor horrível no estômago, porque ela sofria de um problema crônico no estômago. E ao entrar na igreja e me cumprimentar, ela pegou no meu cabelo e na mesma hora ela disse que a dor passou. Disse ela que nunca mais sentiu nada no estômago, nem precisou mais tomar os remédios que ela tomava. E também ela voltou a comer todas as coisas que ela gostava e que estava proibida pelo médico de comer. E há muito tempo ela não comia. Então a alegria dela, contando esse testemunho, era incrível. E ela testemunhou isso no púlpito da nossa igreja. Porém, alguns irmãos não acreditaram. Eu percebi pela expressão no rosto deles que eles não acreditaram. E coisas como essa, milagres na igreja, não aconteceram só uma vez. E por isso eu me sentia mais especial do que os outros. Não havia um lugar onde eu chegasse em que eu não chamasse toda a atenção. E hoje eu fico me perguntando, será que não foi por isso que talvez Deus tenha permitido que acontecesse o que aconteceu comigo? Bem, eu não sei, mas eu reconheço sim que eu era um pouco orgulhosa por causa disso. Mas bem, aconteceu então que na minha igreja chegou um rapaz. E esse rapaz era bem bonito. Eu nunca o tinha visto pelo nosso bairro. Não o conhecia. Mas ele rapidinho se aproximou de mim.
Era um jovem alto, moreno, de cabelos encaracolados e um sorriso lindo. E ele mostrou logo o interesse por mim e se mostrou interessado em me namorar. Eu estranhei aquilo, porque na igreja tinha muitas irmãs muito mais bonitas do que eu. Porque, sinceramente, eu não era muito de me arrumar, não. Não assim como as outras. Eu não chamava a atenção. Eu sempre fui muito simples. Nunca me preocupei, como já falei, com tanta arrumação. Minhas roupas eram simples, meu cabelo era simples, enfim, eu via mais graça nas outras meninas. Mas ele quis me conhecer e chegou até a ir na minha casa. Conheceu meus pais, minha família e normal, tudo bem. Sobre a família dele, ele disse que todos lá eram espíritas e só ele, até o presente momento, havia se convertido ao Evangelho. Apesar dele estar interessado em mim, e muito, eu não quis um compromisso assim imediatamente, porque eu achava muito cedo. Mas eu já estava sim, aliás, passando da idade de namorar e me casar. Mas eu ainda achava muito cedo. Achava que tinha de conhecê-lo melhor, conhecê-lo mais. Porém, nós estávamos próximos, porque ele fazia questão de estar sempre junto comigo. Sentávamos juntos no conjunto, conversávamos bastante. Ele me acompanhava até em casa depois do culto, acompanhado junto com meus pais, minhas irmãs e alguns outros irmãos, claro. Como já falei, tudo normal de alguém que está começando a conviver com alguém novo. Aí ele se inscreveu no discipulado para se batizar e começou a fazer o discipulado. E ele era um ótimo aluno, ficava comentando aquilo que ele aprendeu e dizendo como eu estava maravilhado pelas coisas que estava descobrindo do Evangelho e de Jesus. No conjunto também, ele dava o seu máximo. Ele tinha uma voz bonita para cantar. Já estavam até pensando em chamá-lo para fazer algumas pequenas participações nos louvores. E esse rapaz, que se apresentou como Cícero, passava o tempo todo me elogiando. Principalmente o meu cabelo. Ele sempre mexia no meu cabelo. Durante o culto, ele ficava alisando as pontas do meu cabelo, passando a mão pela minha trança. Dizia que ele era muito lindo, muito sedoso, que era brilhante. Ele me chamava de minha Rapunzel. Foi assim que ele passou a me chamar. Quando ia me visitar, ele sempre me comprava bombons, ou algum docinho, ou chocolate. E é fácil a gente se acostumar com isso. Hoje eu acho que eu nem estava apaixonada por ele. Acho que foram os elogios, toda aquela adulação que mexeu com a minha vaidade. Porque quando eu estava com ele, eu me sentia super bem. Me sentia lá em cima, com tantos elogios. Às vezes, eu estava lá em casa com minha mãe e ele aparecia no final da tarde, com um bolo para a gente tomar café. E às vezes, ele trazia também flores e chocolate para mim. Uma vez, minha mãe se incomodou com aquilo e perguntou: "Para que isso, Cicinho? Isso é coisa de namorado. E vocês não namoram ainda." Minha mãe falava isso já dando a entender que ela não fazia gosto daquela situação. Mas ele se saía bem com a resposta. Ele dizia: "Mas eu sou persistente e Deus vai me ajudar a conquistar o coraçãozinho da sua filha. E o seu também, sogrinha.
Você quer que eu traga chocolate para você também? Minha mãe ficava olhando para ele bem séria, mas aí todo mundo ria e pronto, ficava por isso mesmo. Uma coisa estranha que aconteceu, que não saiu da minha cabeça e despertou a minha atenção, foi o que aconteceu no dia em que minha irmã mais velha chegou do Paraguai para nos visitar. Eu tenho uma irmã que mora no Paraguai, mais precisamente em Encarnación. Ela vinha nos visitar pelo menos uma vez por ano. E era sempre uma festa quando ela chegava, ela e o marido dela. Eu estava abrindo alguns presentes que ela havia trazido para mim, quando o Cicinho chegou. Eu o apresentei à minha irmã e imediatamente ela gostou dele, e o marido dela também. Ele era muito simpático, o Cícero. Não tinha quem não gostasse dele. E ali, brincando e lanchando e conversando, e todo mundo bem à vontade, minha irmã perguntou se éramos namorados ou noivos. Imediatamente minha mãe falou que não, e que Cicinho estava sob a observação da família. Falou assim, rindo, sabe, a minha mãe, na maior leveza, sem nenhuma ofensa. Eu não sei se eu já falei, mas eu sou a filha caçula de 5 irmãos. Então lá em casa todo mundo tomava muito cuidado comigo. Então, em resposta à minha mãe, o Cícero disse: se eu não passar no crivo da Dona Dodô, que o nome da minha mãe era Doriceia, mas todo mundo a chamava de Dodô. Aí ele disse: se eu não passar no crivo da Dona Dodô, ao menos esse cabelo lindo eu vou levar para mim. Olha que cabelo glorioso! E pegou na ponta da minha trança e puxou até o seu nariz e cheirou. E todo mundo riu. Mas eu achei estranho, porque apesar dele fazer aquela brincadeira o tempo todo e de todo mundo rir, naquele momento ele não riu. Ele falou sério. E foi a primeira vez que ele não riu das próprias piadas. E apesar de achar estranho, foi só por um segundo mesmo. Quando ele falou doce comigo e me elogiou diante da minha família, eu ignorei qualquer fagulha de desconfiança. Somente hoje eu percebo que eu deveria ter levado mais a sério os meus instintos. Mas naquele momento eu pensava assim: o pior que pode acontecer é ele não prestar, mas se ele for ruim, eu vou perceber com o tempo. Se ele for, por exemplo, um mau caráter, eu vou perceber. E aí eu deixo isso para lá, não namoro. É claro que lá no fundo, lá no fundinho, eu achava que não tinha nada de errado com ele. E relaxei. E também não pensei em orar. Meu Deus, que incrível! Eu não pensei em orar. Porque Cicinho era da igreja, era do conjunto, estava fazendo discipulado. Então eu não achava que tinha motivo para orar. E foi aí que chegou o tempo do retiro anual dos jovens da igreja. Todo ano o nosso grupo fazia um retiro numa casa da praia do Icaraí. Seriam 3 dias lá. Chegaríamos sexta à noite e voltaríamos no domingo pela tarde. Depois de um culto de domingo, o pastor fez uma reunião com os jovens para nós acertarmos os últimos detalhes para o nosso retiro. E o Cícero estava lá. E ele ficou todo sem jeito, porque o nome dele não estava na lista. Ele queria ir, mas nós estávamos nos organizando há meses para isso, contribuindo para pagar o ônibus, a alimentação e etc. E ele não havia contribuído em nada, porque havia chegado há pouco tempo. Porém, o pastor quis levá-lo. Disse que daria certo sim,
e que ele cobriria tudo por ele. E foi assim que ficou acertado que o Cícero iria conosco. E eu fiquei muito feliz com isso. E nós fomos. E foi muito bom, como sempre é. Imagina, dentro do ônibus, todo mundo brincando, um monte de jovens, os monitores também, né? Porque a juventude da nossa igreja tinha sempre monitores para esses passeios. Mesmo que alguns jovens fossem de maior idade, o pastor sempre dizia que segurança de qualquer tipo nunca é demais. E nós fomos. Chegamos na casa, nos acomodamos, todo mundo dividindo os quartos, moças para um lado do corredor, rapazes para o outro lado e tudo bem. Trocamos de roupa, uns foram para a piscina, outros foram para a praia e depois todos nos reunimos para almoçar. À noite, tivemos uma reunião, um estudo sobre priorizar a vontade de Deus na nossa vida. Ainda me lembro desse tema até hoje. Foi maravilhoso. Foi o nosso pastor quem ministrou esse estudo. E Cícero estava o tempo todo sentado do meu lado. E até pegou na minha mão. Depois, todo mundo fez um lanchinho e todos se recolheram. Porém, Cícero e eu ficamos com outros irmãos na varanda da casa, conversando até tarde. E aí, aos poucos, todo mundo foi saindo para dormir. E ficamos só o Cícero e eu, e um dos monitores, o diácono Rui. Mas, em um momento, o diácono foi ver como estava sua família no quarto. Mas ficou de voltar para nós conversarmos mais um pouco e depois irmos dormir também. O diácono estava justamente nos aconselhando sobre namoro e casamento à luz da Bíblia, nos orientando. E quando ele saiu, o Cícero saiu com ele também, para pegar um copo de suco que eu pedi. E depois ele voltou com um copo de suco, que eu tomei todo e, aliás, estava muito bom. Era o meu sabor preferido, suco de cajá. E depois disso, eu só lembro de conversar mais um pouco e lembro do Cícero pegando o copo da minha mão e também lembro dele me endireitando na rede, acomodando minha cabeça, meus pés. Isso são uns flashes de imagem que eu me lembro, porque depois eu apaguei totalmente, escuridão completa. Eu não lembro de nada depois disso. Eu só lembro de abrir os olhos e sentir o incômodo do sol nos meus olhos, porque eu havia dormido naquela rede na varanda. E a minha cabeça estava bem confortável, num lençol macio, e o lençol estava envolvendo a minha cabeça, tipo assim, como o pano enrolado em volta da minha cabeça mesmo, cobrindo os meus cabelos. E quando eu levantei, eu senti algo estranho, uma leveza tão grande na minha cabeça, uma diferença. Mas eu não sabia o que era. Aí, uma irmã, uma das que cuidavam da comida, ia passando com umas panelas na mão. E aí parou na minha frente e ficou olhando para mim. E eu fiquei sentada na rede, olhando para ela. Foi aí que, automaticamente, eu coloquei a mão na cabeça e puxei a mão para escorregar pelo meu cabelo, para baixo, como sempre fazia, procurando a minha trança. E aí a minha mão desceu, mas eu não encontrei a trança, não achei o cabelo. Coloquei a mão num lado das costas, coloquei a outra mão no outro lado das costas e não conseguia encontrar a minha trança. Naquele momento passou um pensamento pela minha cabeça, que eu estava sonhando, ou então que eu estava ficando louca.
Aí eu coloquei as duas mãos sobre a minha cabeça e desci as mãos. E percebi que o meu cabelo estava nas minhas orelhas, de tão curto. Aí eu corri no banheiro, o banheiro mais próximo, mais perto, que era o do deck, ali mesmo, perto da piscina. Entrei no banheiro e me coloquei diante do espelho. Quando eu olhei, eu surtei. Eu não entendi nada. A irmã chamou todo mundo. Eu comecei a gritar. Veio o pastor, vieram todos os irmãos e ninguém conseguia entender nada. E eu, apavorada, comecei a fazer a única coisa que eu podia fazer, que era chorar. Aí o pastor se ofereceu para me levar para casa, a mim e a minhas irmãs, e nós fomos nos arrumar. E eu chorava muito, porque ninguém conseguia explicar o que havia acontecido com o meu cabelo. Enquanto minhas irmãs arrumavam minhas coisas, eu perguntei pelo Cícero se alguém podia chamá-lo para mim, para ele voltar também conosco. E foi aí que alguém disse que viu quando ele saiu bem cedinho, umas 5 da manhã, com a mochila nas costas, dizendo que tinha um compromisso para aquele dia. Na hora, eu não juntei as peças. Não me passou pela cabeça que havia acontecido o que havia acontecido, do jeito que havia acontecido. Nem eu, nem os irmãos percebemos nada. Então eu voltei para casa, amparada pelos irmãos e pelas minhas irmãs. Minha mãe, assim que me viu, chegando com aquela multidão de gente, quase passou mal, pensando que tinha acontecido algo pior comigo. Quando eu contei a ela tudo o que tinha acontecido, ela até suspirou aliviada e chorou até, chegou a chorar de alívio. Aí minha mãe falou: minha filha, aquele moço roubou o seu cabelo. Mas cabelo cresce de novo. Você voltou inteira, com saúde e pura como saiu. Podia ter acontecido algo ruim. As palavras da minha mãe foi o que me consolou naquela hora. Eu já tinha chorado tanto pelo meu cabelo, toda vez que eu olhava no espelho, eu caía no choro. Mas depois das palavras da minha mãe, eu me consolei. Então nós fomos dar parte do Cícero numa delegacia, mas não encontraram ele. A casa onde ele dizia que morava era de outro pessoal, e o delegado, numa certa altura, até riu de nós. E por isso eu resolvi ir para casa e entregar tudo aquilo na mão de Deus, porque era só o que eu podia fazer. E depois disso a vida continuou. O Cícero nunca mais apareceu. E todo mundo na igreja e na minha família que soube o que aconteceu, ficavam impressionados quando eu contava o que ele teve coragem de fazer comigo. E toda vez que eu contava, eu chorava. E toda vez que eu passava a mão pela cabeça e via que não tinha mais a minha trança, eu também chorava. Mas aí o tempo foi passando e Deus foi me consolando e o meu coração foi se acalmando. Aí eu comecei a orar. Eu não era muito de oração não, mas nessa época eu comecei a orar. Eu sei que eu deveria ter orado antes, para Deus não ter permitido que acontecesse aquilo que aconteceu. Mas eu não queria ficar lembrando daquilo. Não queria ficar guardando mágoas nem rancor no meu coração. Por isso eu comecei a orar para Deus salvá-lo. E foi a partir dessa oração que Deus começou a trabalhar também no meu coração. E eu consegui finalmente perdoar de vez o Cícero. Só que tem um porém. Eu nunca mais deixei meu cabelo crescer. Me acostumei com ele curto. E também comecei a gostar da facilidade de cuidar e da leveza. Eu me acostumei.
e passei a aparar os meus cabelos sempre que eles passavam dos ombros. Eu sempre estava cortando, não passava disso, dos ombros. E também Deus nunca chamou a minha atenção, nunca falou nada sobre o tamanho, o comprimento do meu cabelo. Então eu cortava. Eu só perguntava a Deus porque ele tinha deixado aquilo acontecer, sem me avisar nada. Mas também tudo bem. Eu continuei servindo ao Senhor. O meu ministério continuou. E depois disso, até mais abençoado do que antes, porque eu comecei a orar pelas pessoas e as pessoas passaram a ser curadas. Eu apenas orava e às vezes impunha as mãos sobre elas e elas eram curadas. Mas eu continuava orando pelo Cícero. Não tinha notícias dele, mas eu sempre orava para Deus salvá-lo. Aí o tempo continuou passando. Eu me casei e tive 2 filhos. E aí, num belo dia, assim, sem mais nem menos, alguém bateu na minha porta e o meu esposo foi atender. E voltou dizendo que era um homem que estava me chamando. E quando eu fui atender, tive uma surpresa. Imagina quem é que estava na minha porta. Era o Cícero. Estava mais velho, um pouco mais gordo, mas era ele mesmo. E estava com a cabeça baixa, com cara de medo, receoso. Ele mal me viu e já foi logo pedindo perdão e chorando. Ele dizia: "Me perdoa em nome de Jesus? Me perdoa em nome de Jesus?" Eu tive todo o cuidado do mundo para ser muito gentil com ele, pois há muito tempo eu estava pedindo a Deus por aquele encontro. Quando eu orava por ele, eu perguntava a Deus se ele iria partir desse mundo sem nós nos reencontrarmos, porque eu queria que ele ficasse sabendo que eu o perdoava, que eu não guardava rancor dele, que ele ficasse em paz, porque ele estava livre da sua culpa, pelo menos da minha parte. Então eu tomei muito cuidado no trato com ele e valorizei aquele momento. Eu o convidei para entrar, para sentar, o apresentei ao meu marido e ele mesmo, o Cícero, começou a contar para o meu esposo o motivo de ele estar ali. Ele falou tudo, contou tudo, de como ele se aproximou de mim com más intenções e todo o decorrer da história. Aí ele falou que vendeu meu cabelo por um bom dinheiro, que ele nunca foi crente até aquele momento. Ele era um espírita, não querendo dizer aqui que todas as pessoas que são espíritas fazem isso, gente. Não, mas era o que ele dizia que seguia naquela época. E ele me enganou, porque queria o meu cabelo para vender. E vendeu, e ganhou um bom dinheiro com isso, mas disse que não fez nada com o dinheiro, gastou todo com bebidas e com noitadas. Mas que depois que ele fez isso comigo, a vida dele se transformou num verdadeiro inferno. Ele perdeu tudo e foi parar na prisão. Foi acusado injustamente de algo que ele não havia cometido. E que várias vezes na prisão ele ia perdendo a vida, mas sempre escapava. E da última vez, Deus se apresentou para ele e disse que estava salvando a vida dele e lhe dando mais uma oportunidade, porque alguém que um dia ele roubou e fez chorar e a quem ele causou muito sofrimento, estava orando continuamente pela vida dele. Aí, nessa ocasião, na prisão, ele aceitou a Jesus e Deus o libertou. E agora ele estava na igreja, servindo como auxiliar. E naquele dia, era o dia em que ele pediu coragem a Deus para me procurar e pedir perdão por tudo que ele havia me feito. E ele chorou muito quando eu disse
que já o havia perdoado há muitos anos atrás. E eu agradeci a Deus porque o Senhor o tinha salvado. Como minha mãe falou, cabelo cresce de novo, mas o que importa é que uma alma foi salva. E sabe-se lá, se Deus não organizou essa série de acontecimentos nas nossas vidas para que o Cícero viesse ao conhecimento da verdade. Deus trabalha de formas misteriosas, mas sempre com a finalidade de nos salvar, porque Ele nos ama. E essa é a história do meu cabelo. Mas o mais importante não é o meu cabelo, são as almas. Que glorificado e engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre.